Oi, pessoal, como vão vocês? Tá tudo bem? Muito frio por aí? Essa semana tá demais, né? Essa semana eu trouxe um novo assunto para conversar com vocês, a respeito da pandemia, novamente, porém, verbas rescisórias. Uma outra matéria que eu vi no site do TRT, quero comentar com vocês e falar um pouquinho sobre ela. Vou compartilhar a matéria aqui no vídeo. Essa é a matéria, pessoal. É uma, se a crise financeira, né, foi causada pela pandemia, justifica a falta do pagamento de verbas rescisórias. Teve uma empresa que do ramo de alimentos mandou embora uma empregada, né, uma trabalhadora, alegando que diante da medida provisória 927 de 2020, os artigos 501 e 502 da CLT, e do estado de calamidade pública, a empresa se valeria para pagar metade das verbas rescisórias, né? E não estaria, como eu posso dizer, incorrendo na multa, né, do atraso de pagamentos e tudo mais. Essa matéria, ela é bem interessante, né? Eu fiz aqui um pequeno slide para que eu possa expor as minhas ideias para vocês. Nesse slide, eu comento as leis, né, as medidas provisórias que foram comentadas nesse acórdão, publicado no site do TRT. Então, primeiramente, o estado de calamidade pública, ele foi decretado, né, o ano passado, por conta do prejuízo que se encontrou instaurado no nosso país, né. A força maior, o que é uma força maior? É um acontecimento inevitável e imprevisível, alheio à vontade do empregador, para cujos efeitos ele não concorreu. O artigo 501 da CLT, ele conceitua a força maior. Diante disso, o decreto legislativo número 6 de 2020 e a medida provisória 927 de 2020, no artigo 1º, ela propõe que a pandemia causada pelo Covid, ela instaurou o estado de força maior para fins trabalhistas. Por fim, a matéria traz o artigo 502 e também podemos fazer um paralelo com a Lei 8.036 de 90, que é o caso da rescisão de força maior. Então, primeiro, eu quero compartilhar com vocês aqui, olha, a medida provisória, tá? Essa era a medida provisória, ela não está mais vigente, por isso que está com esses tracinhos, né? E nela, no artigo 1º, né, ela fala que dispõe sobre as medidas trabalhistas, né, e no parágrafo único ela dispõe que ela vai ser aplicada durante o estado de calamidade pública e para os fins trabalhistas constitui hipótese de força maior. Então, isso é o que traz na medida provisória 927
do ano passado, que atualmente não está mais em vigor. Na CLT, no capítulo 7, né? Eu não sou muito boa de número romano. No capítulo 7, ele traz o capítulo da força maior. No artigo 501, como eu havia dito, ele fala que a força maior é um acontecimento inevitável em relação à montagem do empregador, como eu já tinha dito. E o artigo 502, ele traz que, ocorrendo força maior, que determine a extinção da empresa, né, entre outras coisas aqui que ele diz, no terceiro item, no segundo item, ele fala que não tendo direito à estabilidade, a indenização das verbas seriam pagas pela metade, no caso de rescisão sem justa causa. Então, esse é o artigo 502, ao qual a matéria faz menção, né? E a lei, que eu comentei com vocês naquele slide, o artigo 18, ele diz o seguinte: ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, este fica obrigado a depositar na conta do fundo de garantia os depósitos referentes ao mês da rescisão e do mês anterior, né? E aí, ele tem o parágrafo 1º que fala da multa, né, rescisória, no montante de 40%. E no parágrafo 2º, ele diz que quando ocorrer a despedida por culpa recíproca ou força maior, que é o caso daquela matéria, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual da multa será de 20%, ou seja, metade. Então, o que a gente pode concluir? O ano passado e ainda esse ano, né, os nossos clientes, eles surgiram com dúvidas a esse respeito. Diante dessa crise que a gente passa, muitas empresas tiveram queda do faturamento, por conta também dos fechamentos, né, do comércio, dos serviços. A gente pode parcelar verbas rescisórias, a gente pode usar o artigo 502, né, a gente pode usar o 501. Vejam que nesse acórdão, o que o desembargador relator fala? Ele ressalta aqui, ó, a situação de força maior não autoriza automaticamente a supressão de direitos rescisórios. É preciso que o empregador comprove a situação fática. Ou seja, o que ele diz? Aqui mais abaixo, ele fala claramente, né? Ele fala o quê? A alegada redução das atividades, né? Ela não implica um reconhecimento imediato da redução da atividade empresarial. A empresa deveria comprovar os prejuízos, né, e não a mera presunção. Eu acho muito perigoso o empregador usar desses artigos para se valer nessa pandemia. Primeiro, que o artigo 502 da CLT, aqui, olha, né, desculpe, 501, parágrafo 2º, ele diz o seguinte, olha, a ocorrência de força maior que não afetar substancialmente a situação econômica da empresa, não se aplica restrições desse capítulo. E ainda, a lei trata aqui, olha, quando a despedida for por força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho. Então, ao meu ver, uma empresa que queira aplicar esses artigos teria que entrar com uma reclamação trabalhista para fazer um depósito judicial e pedir o reconhecimento dessa rescisão, né? É muito perigoso concretizar e tudo bem,
né? Não é bem assim. E mesmo assim, o sucesso da ação não é certeza, né? Como sempre, vai do juiz, né? O juiz é que vai interpretar e ele, acima dele, o desembargador e assim por diante. Então, a gente vê que os artigos são claros quando eles falam que tem que ter comprovadamente, né? E, inclusive, aqui na matéria, eles falam também em, de repente, extinção da empresa, que olha, extinção da empresa ou do estabelecimento que o empregado trabalhava. Então, não é uma simples crise que vai autorizar o empregador a utilizar esses artigos. Eu acho muito perigoso, na minha opinião, não se deve fazer isso, a não ser que tenha prova muito clara da situação financeira, né? Extinção da empresa ou de uma filial, e querendo fazer essa rescisão, o certo seria, primeiramente, pedir o reconhecimento dela na justiça, para que você não tenha um problema, uma reclamatória trabalhista, posteriormente, que todo mundo sabe que depois sai muito mais caro, né? Do que fazer as coisas corretamente. E é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo seus comentários. Até a próxima.